Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês qual investimento que eu focaria se eu investisse com pouco dinheiro. Hoje, com um pouco mais de experiência, olhando para trás, vendo os erros que eu cometi, vendo o que eu poderia ter feito de diferente, eu consigo identificar uma estratégia um pouco mais assertiva para quem investe com pouco dinheiro. Mas primeiro, tem alguns detalhes. Essa estratégia não é aquela corriqueira onde você vê a maioria das pessoas falando na internet. Eu tenho uma visão de investimentos própria e por isso eu quero passar para vocês aqui alguns detalhes e como eu enxergo tudo isso. Então por isso você não vai ver aqui aquilo que você vê na maioria dos canais de investimentos falando por aí. Mas tem outro detalhe aqui também. Esse tipo de investimento que eu vou falar para vocês agora, que eu focaria investindo com pouco dinheiro, ele não é para todo mundo, tá? Eu também vou te mostrar aqui nesse vídeo os pré-requisitos para que você possa investir dessa forma, fazer esse tipo de investimento que eu vou falar aqui agora e você possa seguir esse tipo de estratégia. Então, além de falar qual investimento eu focaria com pouco dinheiro, eu vou te falar também os pré-requisitos que você precisa ter para investir com pouco dinheiro nessa estratégia, nesse investimento que eu vou te falar aqui agora. Bom, para começar nosso vídeo de uma forma um pouco mais explicativa, um pouco mais didática, você precisa entender que existem diversos tipos de investimentos e com diversos perfis diferentes. Cada investimento tem uma característica diferente. Mas isso que eu te falei agora, todo mundo já sabe, a maioria das pessoas já sabe, que existem diversos investimentos com características diferentes. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que dentro da mesma classe de investimentos, você tem investimentos totalmente diferentes também. Porque muitos acham que o que muda é apenas a classe de investimentos. Por exemplo, investindo em renda fixa, investindo em ações, investindo em fundos imobiliários. Acham que se eu investir na renda fixa é tudo mais ou menos igual, se eu investir em fundos imobiliários é tudo mais ou menos igual, e se eu investir em ações também vai ser tudo mais ou menos igual. Mas é exatamente isso que a maioria das pessoas não sabe. Dentro de uma mesma classe de ativos, como ações, por exemplo, existem características totalmente diferentes, riscos totalmente diferentes e potenciais de retorno totalmente diferentes também. Então eu vou te dar um exemplo aqui. A maioria das pessoas acha, vou investir em ações e acha que investindo em ações o risco é exatamente igual para qualquer tipo de ação que ela está investindo, independente da ação que escolhe. Fala assim, você é investidor de ações, então seu risco, seu perfil é agressivo. E isso, para mim, é uma visão totalmente distorcida, totalmente errada do investimento em ações. Eu posso ser extremamente conservador investindo em ações, e eu também posso ser extremamente agressivo investindo em ações. Então, beleza, você está assistindo esse vídeo, você está pensando em começar a investir com pouco dinheiro, e eu falei nesse vídeo que eu focaria em um investimento se eu fosse investir com pouco dinheiro. E agora você já entendeu que existem diferentes características em uma mesma classe de ativos. Você pode ser conservador investindo em ações ou você pode ser agressivo investindo em ações. E agora eu vou te falar qual investimento que eu focaria se eu investisse com pouco dinheiro e por que eu focaria nesse investimento. Agora eu preciso de muita atenção sua nesse vídeo, eu preciso que você assista até o final para você entender todo o racional que eu vou te explicar aqui, por que eu investiria, por que eu focaria nesse investimento, investindo com pouco dinheiro. Bom, o investimento que eu focaria seria em ações e mais especificamente em ações de small caps, em ações de empresas pequenas, que são as chamadas small caps. E por que você focaria nesse tipo de empresa, investindo com pouco dinheiro, e os fundos imobiliários, e a renda fixa, e as ações boas pagadoras de dividendos, as blue chips, as grandes empresas, e a diversificação? Por que você focaria nesse tipo de empresa, investindo com pouco dinheiro? É aqui que eu preciso de um pouco mais de atenção sua para você entender todo o racional que eu vou te explicar agora. Preste bem atenção, as ações de empresas pequenas, elas têm maior potencial de crescimento, elas têm mais chance de multiplicar o seu capital ao longo do tempo. Mas você também tem que entender que essas ações de empresas menores, as small caps, elas também têm maiores riscos. Maior potencial de retorno, maior risco. E que riscos são esses, Guilherme? Primeiro, se é uma empresa pequena, normalmente essa empresa que é menor, ela está focada em mais crescimento, né? Então ela quer crescer, ela quer expandir seus negócios, e ela quer continuar crescendo aí ao longo do tempo. E o risco, um dos riscos, é dela não conseguir entregar esse crescimento que a gente espera ao investir. Se eu estou investindo em small cap
eu invisto esperando o crescimento dela ao longo do tempo. O outro risco seria que, por elas serem menores, elas não são totalmente consolidadas no mercado. Então, o risco dessas empresas que não são totalmente consolidadas ainda é um pouco maior. Então, beleza, você já entendeu que eu focaria em small caps, que são empresas menores, empresas focadas em crescimento e que elas têm maior risco quando comparamos com os outros tipos de empresa, com os outros tipos de ação. Mas agora eu quero que você preste atenção também, porque existem alguns pré-requisitos, na verdade são 3 pré-requisitos que você precisa ter para executar essa estratégia para focar nesse tipo de empresa. Caso você não tenha esses pré-requisitos, eu não aconselho que você foque nessas empresas investindo com pouco dinheiro. Então, eu vou te falar aqui agora quais são os 3 pré-requisitos se você quer executar essa estratégia de seguir investindo em small caps com pouco dinheiro. Então, o primeiro pré-requisito que você precisa ter para investir em small caps é você precisa entender a fundo as empresas que você investe. Então, você precisa ser curioso, precisa buscar informações. As informações de small caps são mais escassas do que as informações de empresas maiores. Então, você precisa se aprofundar nessas empresas que você investe. Se você não quer ter essas informações, você não quer entender a fundo as empresas, eu não aconselho que você invista em small caps, porque senão você vai ver as grandes oscilações ali, você vai ver as variações, vai ficar sem entender absolutamente nada do que está acontecendo e vai acabar vendendo no prejuízo ou vendendo na pior hora possível. Então, entenda as empresas que você investe. Isso não vale só para small caps, não. Isso vale para qualquer tipo de empresa, qualquer tipo de ação que você investe. Mas é fundamental nas small caps porque a oscilação das ações das small caps, a oscilação é maior do que em empresas um pouco maiores. Então esse é o primeiro pré-requisito. Se aprofunde e entenda bastante sobre a empresa que você investe. O segundo pré-requisito é aplique essa estratégia de investir em small caps somente se você não precisar de renda passiva dos seus investimentos naquele momento. Tá? Por quê? Porque as small caps são empresas pequenas, elas são focadas em crescimento. Então elas querem crescer bastante. Então o lucro que essas empresas têm, elas pegam e reinvestem na própria empresa para que ela continue crescendo. Ela não distribui esse dividendo para o acionista. Então você não vai ficar recebendo dividendos, na maioria das vezes, de empresas pequenas, das small caps. Então, se você precisa de renda passiva, se você precisa ter uma renda imediata dos seus investimentos, também essa estratégia não serve para você focar em small caps, porque elas não distribuem, a maioria delas não distribui o lucro para os seus acionistas, que elas vão crescer bastante. E o terceiro pré-requisito para você seguir essa estratégia de investir em small caps é se eu não tivesse nenhum problema, se você não tem nenhum problema em ver seus investimentos oscilarem bastante, oscilar mais do que a média. A volatilidade, que é a oscilação das ações de small caps, elas são muito maiores do que empresas mais consolidadas, maiores, mais seguras. Então, enquanto você vai ver uma empresa maior, mais consolidada, um pouco mais segura, oscilando 5, 6, 10%, as small caps vão oscilar 20, 25, 30%, para cima ou para baixo. Então você tem que ficar preparado, você não pode ter nenhum problema em ver essas ações oscilarem bastante. Então são 3 pré-requisitos. Primeiro, é entender muito bem as empresas que você investe. O segundo é não precisar, naquele momento, de renda passiva, de dividendos. E o terceiro pré-requisito é que você não pode ter nenhum problema em ver seus investimentos oscilarem de uma forma um pouco mais brusca, como é com as small caps. Beleza, só parando para explicar aí agora então. Você já entendeu que com pouco dinheiro eu focaria em uma classe de ativos específicas, que é a classe de ações, mais especificamente em small caps. Você entendeu que você precisa de alguns pré-requisitos para focar nesse tipo de investimento com pouco dinheiro. E agora você deve perguntar, sim, Guilherme, mas você investiria em small caps até quando? Né? Quando que você aumentaria mais sua diversificação? Quando que você escolheria mais ações de dividendos, mais fundos imobiliários? Depois que eu já tivesse conseguido multiplicar mais meu capital, que eu tivesse uma grande valorização, eu aumentaria gradativamente, aos poucos, a concentração em empresas que pagam mais dividendos e depois aumentaria aos poucos também os fundos imobiliários, para ter uma maior geração de renda passiva nesse ponto. E agora eu quero que você entenda exatamente a forma racional, os motivos de focar nesse investimento em small caps se eu tenho pouco dinheiro.
E lembrando sempre que não existe o certo e nem errado. Existem estratégias diferentes, existem formas diferentes de pensar, de investir. Não existe certo e nem errado. Essa forma que eu estou te explicando pode ser uma forma que você não concorde, que você não acha legal, porque você não tem aqueles pré-requisitos, ou simplesmente que você não quer seguir. Essa seria a forma que eu seguiria se eu tivesse pouco dinheiro ali para começar a investir. Lembrando sempre dos 3 pré-requisitos que você precisa ter: conhecimento profundo sobre as empresas, boa tolerância ao risco e não ter nenhuma necessidade de renda passiva naquele momento. Bom, eu quero te explicar de uma forma racional. Se eu tenho pouco dinheiro para investir ali, naquele momento, eu quero multiplicar esse dinheiro em mais vezes. Eu quero multiplicar o meu capital. Se eu fico focado ali investindo em imóveis, por exemplo, em fundos imobiliários, eu jamais vou multiplicar o meu dinheiro por 5 vezes, por 10 vezes em poucos anos. Por quê? Porque essa não é uma característica do investimento em imóvel. Investimento em imóvel é para ele ter uma certa valorização, para ele corrigir pela inflação, né, para ele ajustar o seu valor pela inflação também, e para ele te dar uma renda passiva todos os meses daquele aluguel ali, daqueles imóveis. Ele não tem o perfil de multiplicar o seu capital ao longo do tempo, mas ele também tem um perfil de segurança. Então, esse é o primeiro ponto. Eu não vou multiplicar o meu capital investindo em imóveis em alguns anos. Segundo ponto, é uma empresa. Se eu investir em ações, mas em ações de empresas maiores, aquelas empresas que valem mais de 100 bilhões de reais, por exemplo, são aquelas empresas maiores da bolsa, dificilmente ela vai conseguir ter uma taxa de crescimento que ela vinha tendo anteriormente. Se ela chegou a 100 bilhões de reais, ela já chegou lá antigamente, ela chegou a valer 1 bilhão. Então ela multiplicou, ela cresceu e se tornou uma empresa que vale hoje 100 bilhões de reais. Mas ela já foi uma empresa, um small cap, ela já foi uma empresa de 1 bilhão de reais. Quando ela chega num patamar desse, de 80, de 100, 150 bilhões de reais, ela é uma empresa que ela não consegue mais crescer como ela crescia antes. Então ela vai acabar distribuindo aquele lucro, porque ela não tem mais onde investir, então ela distribui o lucro para o seu acionista. Então é uma empresa que você tem que entender, você não pode esperar investir numa empresa dessa, investir e multiplicar o seu capital por várias vezes em poucos anos. Então essa é uma característica, uma coisa que você tem que entender na sua cabeça aí, que você não vai ter uma multiplicação de capital numa empresa que já é estabelecida, consolidada e que vale centenas de bilhões de reais. Mas aí vamos para o terceiro ponto, né, para o terceiro aspecto, que é uma empresa pequena, né, um small cap. Ela pode hoje valer 500 milhões de reais, 1 bilhão de reais, 3 bilhões de reais, mas ela pode ter uma taxa de crescimento, ela pode continuar crescendo por vários e vários anos seguidos a uma taxa de crescimento elevada, até ela conseguir se consolidar, se tornar uma empresa grande, não conseguir mais crescer, e aí essa empresa depois começar a retornar esse lucro que ela tem em forma de dividendos. Mas nesse período de crescimento, com a taxa de crescimento elevada, ela pode multiplicar o seu capital por várias e várias vezes ao longo do tempo. Lembrando que tem todos aqueles riscos que eu te falei. Mas se eu tenho pouco dinheiro, a melhor forma de eu multiplicar esse capital é investindo em empresas como essa, tá? Que você tem que ter um perfil voltado para isso, você tem que entender que oscilações existem, que riscos existem e todas aquelas características que eu te falei. Mas é o investimento que eu identifico que pode multiplicar o seu capital, que é pouco, né? Que você investindo com pouco dinheiro, você pode multiplicar esse capital de uma forma mais assertiva, de uma forma um pouco mais rápida e que lá na frente você pode começar a inverter essa estratégia. Quando você já tem muito capital, que você conseguiu multiplicar ele ao longo dos anos investindo em empresas um pouco menores, você pode começar a migrar esse capital para fundos imobiliários, para empresas maiores, com mais dividendos, e aí sim formar uma renda passiva mais robusta. Mas anteriormente a isso você conseguiu multiplicar o seu capital investindo em small caps. E se você se interessou por small caps, se você gostou dessa forma de investir nessas empresas, eu vou deixar um vídeo aqui em cima onde eu detalho mais sobre esse tipo de empresa, sobre as características dela, sobre os pontos positivos, negativos, eu te explico tudo sobre esse tipo de empresa. Para você ver esse vídeo, basta clicar nesse link aqui agora, olha aí. Clica nesse link que você vai ser direcionado para o vídeo onde eu falo tudo sobre small caps. E se eu te ajudei de alguma forma, se esse vídeo agregou algum valor para você, eu queria te pedir um pequeno favor, para você dar um joinha, dar um like nesse vídeo e se inscrever no meu canal aqui abaixo. Então dê um joinha, se inscreva no meu canal, porque isso vai me ajudar demais a
levar esse conteúdo para outras pessoas. E além disso, se eu te ajudei também, pode ser que eu consiga ajudar outras pessoas com esse vídeo. E por isso, eu peço que se você participa de qualquer grupo de WhatsApp, onde vocês falam sobre investimento, copie o link desse vídeo e mande para outras pessoas nesses grupos de WhatsApp. Isso pode ajudar outras pessoas a investir melhor e vai me ajudar também a divulgar o meu conteúdo para outras pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até o próximo.